Porque a Índia é a capital vegetariana do mundo. Cerca de 30% da população do país opta por uma dieta vegetariana, e a Índia orgulhosamente carrega o título de país com o maior número de vegetarianos. Essa escolha alimentar é profundamente enraizada nas tradições culturais, religiosas e históricas. Para muitos indianos, o vegetarianismo está ligado às crenças hindus, que promovem a compaixão pelos animais e a não violência. Outras religiões, como o jainismo e o budismo, também destacam a importância do vegetarianismo, incentivando seus seguidores a evitar causar danos a seres vivos. A diversidade das cozinhas regionais da Índia apresenta uma variedade vibrante de pratos vegetais, desde curries de lentilha picantes até biryanis de legumes aromáticos. Esses pratos mostram como a comida vegetariana pode ser saborosa e diversificada. Além disso, a crescente conscientização sobre os benefícios à saúde associados às dietas vegetarianas, como a redução do risco de doenças cardíacas e a melhoria da digestão, está incentivando muitas pessoas ao redor do mundo a explorar o vegetarianismo. Esse fenômeno cultural não apenas molda a sociedade indiana, mas também oferece lições valiosas sobre saúde e sustentabilidade para todos. Você vai se surpreender ao saber que esquilos competem. Em um evento inusitado em Nova Jersey, a polícia interveio em uma estranha reunião clandestina, onde os participantes apostavam em corridas de esquilos. Imagine só, esquilos vivos correndo em uma pista improvisada, cada um com um número minúsculo em seu colete. No entanto, tudo saiu do controle quando um esquilo enérgico mordeu o juiz, causando um caos inesperado. Os organizadores do evento ficaram chocados quando o público ficou em silêncio e a risada deu lugar à confusão. Embora isso possa parecer algo de desenho animado, essa corrida estranha se tornou um espetáculo que chamou a atenção da polícia. As autoridades estavam preocupadas com a segurança dos animais e a legalidade das apostas. Em um estado que adora suas atrações peculiares, esse evento gerou discussões sobre os direitos dos animais e até onde as pessoas estão dispostas a ir por diversão. Então, qual será a próxima tendência inusitada? Prepare-se para descobrir o melão Yubari King. Este fruto único cultivado apenas na ilha japonesa de Hokkaido é famoso por seus preços incríveis em leilões, que podem chegar a $20 mil, o que torna o melão Yubari King tão especial. Tudo está no cuidado meticuloso com esses melões. Os agricultores polinizam as flores manualmente e selecionam os melhores frutos, garantindo que apenas os melões de alta qualidade amadureçam. Cada melão é também avaliado quanto ao tamanho, doçura e aparência, resultando em um produto que é não apenas saboroso, mas também visualmente impressionante. O melão Yubari King é frequentemente caracterizado por sua forma perfeitamente redonda e sabor excepcional, que é doce e suculento. Esses fatores contribuem para sua popularidade entre os apreciadores de frutas e colecionadores, tornando-o uma iguaria desejada em eventos especiais e um presente ideal. Já pensou em experimentar um desses melões requintados? Você já parou para pensar por que celebramos o dia de São Patrício? Patrícia, que era conhecida como a garota da rickshaw, se tornou São Patrício Faceta, um dos santos mais queridos da Irlanda. Mas como aconteceu essa transformação? Segundo a lenda, Patrícia, vivendo em uma pequena aldeia, mostrou coragem e compaixão ao ajudar os necessitados ao seu redor. Graças às suas ações altruístas, ela se tornou um símbolo de esperança e fé, inspirando outros a seguirem seu exemplo. Sua história tocou tanto o coração das pessoas que, ao longo dos séculos, Patrícia passou de heroína local a santa, com seu legado celebrado no dia 17 de março. Esta festa se tornou um fenômeno global, mostrando a cultura irlandesa através de desfiles, música e, claro, trevos. Compreender a jornada de Patrícia, da garota da rickshaw à santa, nos lembra que todos podem fazer uma grande diferença, independentemente de suas origens. E para você, o que significa o Dia de São Patrício? Vamos revelar a verdade sobre Mickey e Minnie. Wayne Allwine e Russi Taylor, as vozes queridas do Mickey Mouse e da Minnie Mouse, tinham uma conexão incrível não só nas telas. Eles eram casados na vida real. Sua parceria mágica começou quando se conheceram durante uma gravação nos anos 80 e trouxeram uma sinceridade única aos seus personagens, graças ao seu profundo vínculo. Em 2008, foram homenageados como lendas da Disney, reconhecendo sua importante contribuição para a magia da Disney que toca os corações de gerações. As vozes de Allwine e Taylor não apenas deram vida a esses personagens icônicos, mas sua história de amor pessoal adicionou um charme extra.
Como fãs, muitas vezes vemos Mickey e Minnie como o casal perfeito, mas poucos sabiam que seu amor também se estendia às suas vozes. Não é incrível como a magia da Disney se entrelaça com histórias reais de amor? Difícil de acreditar, mas descubra a vibrante mistura cultural e as tradições únicas da Itália. A Itália é um país cheio de vida e diversidade, com uma população de cerca de 60 milhões em dezembro de 2024. Apesar de mais de 90% dos residentes se identificarem como italianos étnicos, a verdadeira riqueza do país vem de suas muitas identidades regionais. Desde a encantadora Costa Amalfitana até as históricas ruas de Florença, cada região traz sabores, tradições e dialetos distintos que enriquecem a experiência italiana. Por exemplo, a Sardenha não só atrai visitantes com suas praias deslumbrantes e paisagens acidentadas, mas também possui um número notável de centenários. Esta joia do Mediterrâneo tem uma das maiores taxas de pessoas vivendo mais de 100 anos, intrigando pesquisadores que buscam descobrir os segredos por trás de sua impressionante longevidade. A mistura de rica história, conquistas artísticas e forte orgulho regional cria um vibrante mosaico, onde as culturas locais prosperam. A Itália é mais do que um destino de viagem, é uma tela de experiências, tornando cada visita uma aventura emocionante e cada conversa uma exploração de histórias fascinantes. Prepare-se para se surpreender com o ponto triplo da água. Esse fenômeno único acontece quando o gelo, a água líquida e o vapor de água coexistem em perfeito equilíbrio a uma temperatura de 0,01 graus Celsius, 32 de 18 graus Fahrenheit, e pressão de 611.657 pascais. Em termos simples, é um estado especial, onde as três formas de água podem existir ao mesmo tempo. Imagine uma cena onde você vê cubos de gelo, gotas de água e vapor em um só lugar. Essa é a mágica do ponto triplo. Esse equilíbrio ocorre em condições de laboratório e demonstra como os estados da matéria podem interagir. Os cientistas estudam o ponto triplo não apenas por curiosidade. Isso os ajuda a entender os princípios fundamentais da termodinâmica e até a aprimorar escalas de temperatura. Na próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida refrescante, lembre-se de que a água tem mais mistérios do que parece à primeira vista. Não é incrível como algo tão comum pode ter propriedades tão extraordinárias? É verdade que narizes tortos simbolizavam poder? Na Roma antiga, um nariz torto era visto como símbolo de liderança forte. Essa ideia interessante surgiu de padrões sociais incomuns, onde certas características faciais, especialmente narizes proeminentes, eram consideradas sinais de sabedoria, intelecto e nobreza. Muitas estátuas e bustos de imperadores romanos mostram esses narizes marcantes, destacando sua ligação com o poder. Para os romanos, um nariz forte significava não apenas presença física, mas também uma mente estratégica, capaz de conquistas militares e gestão eficaz. Essa perspectiva fascinante mostra como, mesmo na antiguidade, as pessoas associavam a aparência a qualidades de liderança. Isso levanta questões sobre até que ponto nossas percepções de poder hoje ainda dependem da aparência. Então, da próxima vez que você ouvir que a aparência não importa para a liderança, lembre-se dos imperadores romanos e seus narizes característicos. Descubra os segredos do antigo Lago Baikal. Este lago incrível, localizado na Sibéria, Rússia, existe há cerca de 25 milhões de anos, o que o torna o lago de água doce mais antigo do mundo. Ele é não apenas profundo e incrivelmente bonito, mas também contém o maior volume de água doce entre todos os lagos da Terra. Sua idade significa que o Lago Baikal desenvolveu um ecossistema único, com espécies que não existem em nenhum outro lugar. Por exemplo, a foca do Baikal e mais de 1.700 espécies de plantas e animais habitam este lago. A água é tão clara que é possível ver até 40 metros de profundidade. O Lago Baikal desempenha um papel importante no clima local e fornece água potável para milhões de pessoas. Além disso, sua história mostra como a natureza pode ser resiliente, superando o teste do tempo e sustentando uma vida diversificada. Como esse antigo corpo d'água moldou o ambiente ao longo dos séculos. Difícil de acreditar, mas 1800 Jod quase se tornou uma linha direta. Em 2007, uma organização cristã tentou conseguir o número 1800 Jod para uma linha espiritual que ajudaria as pessoas a buscar orientação. Imagine as conversas inspiradoras e orações que poderiam acontecer.
No entanto, eles enfrentaram uma concorrência inesperada de uma empresa de táxi canadense, que viu uma ótima oportunidade de marketing nesse número. Em uma reviravolta surpreendente, a empresa de táxi ganhou o leilão, deixando o grupo cristão sem o número desejado. Esse desfecho engraçado mostra como, às vezes, o destino nos surpreende e nos faz sorrir. Em vez de pregações, as chamadas para 1-800-GOD eram atendidas por motoristas de táxi amigáveis, prontos para te buscar. Quem poderia imaginar que um simples número de telefone poderia levar a um conflito tão humorístico entre fé e negócios? É um lembrete leve de que nossos planos muitas vezes tomam direções inesperadas. As estrelas do mar, também conhecidas como estrelas do mar, têm métodos de reprodução incríveis que as diferenciam de muitos outros seres. Elas podem se reproduzir tanto de forma sexual quanto assexuada. Na reprodução sexual, as estrelas do mar liberam ovos e esperma na água, onde ocorre a fertilização. Esse processo pode resultar em uma grande quantidade de filhotes, dependendo da espécie. Por outro lado, na reprodução assexuada, as estrelas do mar possuem uma habilidade única de regeneração. Através de processos conhecidos como divisão e autotomia, uma estrela do mar pode crescer um novo indivíduo a partir de parte de seu braço. Se uma estrela do mar perder um braço, ela pode simplesmente recuperar essa perda, e em alguns casos, a parte cortada pode se transformar em uma nova estrela do mar. Essa incrível capacidade de regeneração não só as ajuda a sobreviver em condições de predação, mas também garante o florescimento de suas populações em diferentes ambientes marinhos. A natureza não é surpreendente? Abraham Lincoln realmente caçou vampiros? Essa pergunta intrigante surgiu do livro de 2012, intitulado Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. O romance mistura história e ficção, retratando Lincoln como um caçador secreto de vampiros durante a turbulenta época da Guerra Civil. O autor Seth Graham Smith apresenta Lincoln com um machado contra inimigos sedentos de sangue, sugerindo que esse aspecto oculto de sua vida o ajudou a guiar o país em tempos sombrios. Essa ideia original despertou interesse e debates entre os leitores, destacando como figuras históricas podem inspirar histórias fantásticas. A proposta única do livro nos convida a explorar a interseção entre realidade e criatividade, onde lendas e fatos se entrelaçam. Embora não haja evidências de que Lincoln tenha lutado contra vampiros na vida real, a história nos faz refletir sobre os mitos que criamos em torno de nossos heróis. Ele era apenas um homem liderando uma nação, ou poderia ter uma vida secreta que influenciou sua liderança. Esse jogo entre fatos e ficção definitivamente acrescenta uma camada emocionante ao legado de Lincoln. Descubra os segredos dos antigos sistemas de leis. O Código de Hammurabi, criado por volta de 1754 a.C., na Mesopotâmia, é uma visão fascinante das primeiras tentativas da humanidade em buscar justiça e governança. Imagine viver em uma época em que as leis escritas estavam apenas começando. Hammurabi, o sexto rei da Babilônia, decidiu que os cidadãos precisavam de regras claras para manter a ordem em sua sociedade em rápido crescimento. Este código é composto por 282 leis que abrangem desde regulamentos comerciais até relações familiares e questões de lesões pessoais. Cada lei vinha acompanhada de punições específicas, projetadas para se adequar ao crime, seguindo o princípio conhecido como olho por olho. Essa frase famosa ilustra a ideia de justiça proporcional. A punição deve corresponder à gravidade da ofensa. As leis eram inscritas em tábuas de pedra e exibidas publicamente para que todos pudessem vê-las. Fale sobre transparência. Embora algumas punições pareçam severas pelos padrões de hoje, esse código lançou as bases para muitos sistemas legais que conhecemos atualmente. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre leis e justiça, lembre-se de que as sociedades têm lidado com esses conceitos há milhares de anos. Acredite ou não, a vida floresce dentro de um vulcão. A Ogashima, uma incrível ilha vulcânica no arquipélago japonês de Izu, está localizada a cerca de 360 quilômetros ao sul de Tóquio e abriga cerca de 200 moradores. Esses corajosos habitantes se estabeleceram na cratera de um vulcão ativo. Embora viver em um lugar assim possa parecer arriscado, os locais se sentem seguros, já que o vulcão não entrou em erupção há mais de 300 anos. No entanto, a ilha não é desprovida de vigilância. Emissões constantes de vapor lembram que a natureza está sempre alerta.
Os moradores criaram um estilo de vida único aqui, combinando modernidade com a energia primitiva do vulcão. Eles desfrutam de vistas deslumbrantes, fontes termais abundantes e de uma atmosfera de comunidade unida. Enquanto muitos evitam lugares assim, os habitantes de Aogashima veem isso como parte de sua identidade, abraçando tanto a beleza quanto a imprevisibilidade de seu lar vulcânico. Vamos descobrir a verdade sobre o avô tubarão. Essa criatura incrível é o tubarão mais velho conhecido, vivendo cerca de 500 anos. Habitante do Mar do Caribe, esse tubarão da Groenlândia atinge impressionantes 5,5 metros de comprimento, tornando-se um verdadeiro gigante do oceano. Esses tubarões se adaptaram a viver em grandes profundidades, mergulhando a incríveis 2.200 metros. É surpreendente que o avô tubarão cresça lentamente, o que permite que ele viva tanto tempo. Cientistas acreditam que esses tubarões percebem seu ambiente de forma diferente de muitos outros peixes, o que adiciona um toque de mistério. Sua longevidade oferece informações valiosas sobre biologia marinha e como os seres sobrevivem em oceanos em mudança. Imagine como é nadar por séculos, testemunhando eventos históricos e mudanças no ambiente. O que mais podemos aprender sobre essas criaturas antigas? Acredite ou não, Bornéu é um tesouro de culturas. Esta deslumbrante ilha, a terceira maior do mundo, é dividida em 3 países: Malásia, Indonésia e Brunei, cada um oferecendo uma visão única de estilos de vida e tradições diversas. A região indonésia, chamada Kalimantan, ocupa 80% do território de Bornéu, exibindo florestas tropicais exuberantes que abrigam uma incrível biodiversidade. Imagine-se caminhando por essas selvas verdes, onde animais exóticos como orangotangos balançam nas árvores e orquídeas raras florescem em cores vibrantes. Na Malásia, você pode explorar centros urbanos animados, como Kota Kinabalu, ou relaxar em praias serenas cercadas por plantações de chá. Enquanto isso, Brunei, um impressionante sultanato, encanta os visitantes com suas grandes mesquitas e parques impecáveis. Esta ilha vibrante enfrenta sérias ameaças devido ao desmatamento e à perda de habitat, mas continua sendo um ponto de atração para o ecoturismo, atraindo aventureiros ansiosos para se conectar com a natureza e as culturas locais. Seja fazendo caiaque em rios tranquilos, caminhando por colinas majestosas ou mergulhando em ricas tradições, Bornéu garante uma jornada inesquecível que destaca a beleza da natureza e a diversidade da existência humana. Prepare-se para se surpreender com as descobertas cósmicas da Voyager 1. Lançada em 1977, a Voyager 1 mudou profundamente nossa percepção do universo. Esta extraordinária sonda espacial iniciou uma missão para explorar Júpiter e Saturno, revelando seus segredos para a humanidade. Percorrendo mais de 11 bilhões de milhas, a Voyager 1 enviou imagens impressionantes que mostram as nuvens turbulentas e as enormes tempestades de Júpiter, incluindo a icônica Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a própria Terra. Saturno também revelou seus magníficos anéis, cativando nossa imaginação por gerações. A missão foi especialmente inovadora ao descobrir Titã, uma das luas de Saturno, que possui lagos de metano líquido e se assemelha a uma versão alienígena da Terra. As contribuições da Voyager 1 vão além de visuais deslumbrantes. Ela forneceu informações valiosas sobre as condições atmosféricas, campos magnéticos e a possível habitabilidade desses mundos distantes. À medida que avança mais no espaço interestelar, a Voyager 1 continua a nos lembrar dos vastos mistérios que aguardam descoberta no cosmos. O que mais poderemos descobrir enquanto ela ultrapassa os limites do nosso sistema solar? Vamos revelar a verdade sobre a Arapaima. A Arapaima, também conhecida como Paysandu, é um verdadeiro gigante do mundo de água doce, vivendo na bacia amazônica. Imagine um peixe que pode crescer mais de 3 metros de comprimento e pesar tanto quanto um carro pequeno, até 200 quilos. Essa criatura impressionante tem um corpo alongado e cilíndrico, que lhe confere um aspecto elegante e poderoso. Sua pele é coberta por grandes e grossas escamas, que a protegem de predadores na natureza. Curiosamente, a Arapaima não é apenas força, ela também desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio da vida aquática nos rios. Como respiram ar, elas frequentemente sobem à superfície para respirar oxigênio, o que lhe rendeu o apelido de peixe aéreo.
No entanto, sua população está diminuindo devido à pesca excessiva e à perda de habitat. Não é incrível como esse peixe extraordinário se adapta e sobrevive em seu ambiente verde? Você já se perguntou quem criou o YouTube? Em fevereiro de 2005, 3 ex-funcionários do PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, se uniram para lançar uma plataforma que mudou a forma como compartilhamos e assistimos vídeos. Com a ideia simples de facilitar a troca de vídeos, eles aproveitaram a crescente tendência de criação de conteúdo digital. O que começou como um lugar para upload rápido de clipes, rapidamente ganhou popularidade e atraiu espectadores de todo o mundo. Apenas 18 meses após o lançamento, o YouTube chamou a atenção do Google, que comprou a plataforma por impressionantes 1,65 bilhão de dólares. Essa aquisição não apenas destacou a enorme popularidade do YouTube, mas também consolidou seu papel como base da cultura digital moderna. Hoje, é difícil imaginar um mundo sem o YouTube, que contém bilhões de vídeos e permite que os usuários se conectem por meio de canais, blogs e tutoriais. Como essa plataforma modesta de compartilhamento de vídeos se transformou no gigante que é hoje? Por que exatamente existe a prisão de ursos polares no Canadá? Localizada na pequena cidade de Churchill, Manitoba, essa instalação única desempenha um papel crucial na proteção tanto dos ursos polares quanto dos moradores locais. Quando os ursos vagam pela cidade em busca de comida ou devido a mudanças em seu habitat, podem criar situações perigosas. Para manter a comunidade segura, a prisão de ursos polares tem uma função importante. Não é apenas uma prisão comum, é uma área de espera onde os ursos podem descansar até serem realocados de volta ao seu ambiente natural. Durante a estadia, que geralmente dura cerca de 30 dias, os ursos têm tempo para se recuperar de suas excursões incomuns em habitats humanos. Esse período de recuperação é essencial, pois garante que os ursos não associem humanos à comida, o que poderia levar a encontros mais perigosos no futuro. A prática não apenas ajuda a manter a população local de vida selvagem, mas também destaca a dedicação de Churchill à conservação. Ao equilibrar a segurança humana com o bem-estar dessas criaturas majestosas, a prisão de ursos polares apresenta uma solução inovadora para a gestão da vida selvagem. Portanto, da próxima vez que você pensar em ursos polares, lembre-se dessa instalação notável ao norte, que ajuda a proteger tanto os ursos quanto as pessoas. Você sabia que na Escócia existe uma rota que conecta as pequenas ilhas de Westray e Papa Westray, levando apenas 53 segundos? Este incrível voo é o mais curto do mundo. A distância é de apenas cerca de 2,7 quilômetros, e esse trajeto mostra como a aviação liga até as comunidades menores. Os pilotos sobrevoam paisagens costeiras deslumbrantes, enquanto os passageiros podem apreciar vistas magníficas lá embaixo. Apesar de sua brevidade, a viagem é frequentemente inesquecível, oferecendo experiências únicas aos viajantes. O voo geralmente ocorre várias vezes ao dia e é uma conexão importante para os moradores das ilhas, garantindo acesso fácil a serviços de saúde, educação e empregos nas ilhas vizinhas. Imagine entrar no avião e antes que você perceba, já está no seu destino, mais rápido do que fazer uma xícara de café. Difícil de acreditar, mas a Ilha Sandy desapareceu sem deixar vestígios. Durante muitos anos, os mapas mostravam a Ilha Sandy flutuando entre a Austrália e a Nova Caledônia, fazendo com que marinheiros e exploradores acreditassem em sua existência. No entanto, durante uma expedição de pesquisa em 2012, os cientistas fizeram uma descoberta chocante. A ilha não pôde ser encontrada. Em vez de terra, eles se depararam apenas com um oceano sem fim. Após investigações adicionais, ficou claro que essa terra misteriosa, uma vez mostrada em mapas marítimos e no Google Earth, era apenas uma ilha fantasma. O que causou essa confusão? Especialistas acreditam que isso ocorreu devido a erros de cartografia ou formações vulcânicas confundidas com uma ilha. Esses erros podem acontecer facilmente, especialmente nos primeiros dias de mapeamento dos oceanos. O desaparecimento da Ilha Sandy serve como um lembrete fascinante de como nossa compreensão do mundo pode mudar e como até mesmo os mapas mais confiáveis podem nos enganar. Difícil de acreditar, mas a AT&T controlava sua escolha de telefones. No passado, a AT&T tinha uma grande influência no mercado de telefones e não tinha vergonha disso.
Antes da quebra do monopólio em 1982, a empresa impunha regras rígidas que impediam os clientes de usarem telefones de outros fabricantes. A AT&T afirmava que dispositivos de terceiros poderiam danificar suas redes. Imagine ser informado sobre qual telefone você pode ter apenas porque está pagando pelos serviços dessa empresa. Esse monopólio limitava as opções dos consumidores e freava inovações na indústria telefônica. As pessoas só podiam escolher entre um número restrito de modelos aprovados pela AT&T, o que eliminava a criatividade e a diversidade no design. A separação da empresa mudou o mercado, abrindo portas para a concorrência e novas tecnologias. Hoje, desfrutamos de uma variedade de dispositivos de diferentes empresas, graças às mudanças que ocorreram décadas atrás. O que realmente acontece quando o pliossauro caça? Esse incrível ictiosauro, que habitou os oceanos durante o período Cretáceo, não era apenas um réptil marinho comum. Com seu longo focinho e dentes afiados, o pliossauro era um predador poderoso, perfeitamente adaptado para caçar suas presas nas escuras profundezas do oceano. Ao contrário dos golfinhos amigáveis, que se envolvem mais em interações brincalhonas, o pliossauro vivia em um mundo onde a sobrevivência dependia da habilidade de caça. Seu corpo aerodinâmico permitia que ele deslizasse rapidamente pela água, e seus dentes afiados eram ideais para capturar peixes escorregadios e outras criaturas marinhas. Imagine a emoção da caça, enquanto o pliossauro se movia nas sombras subaquáticas, usando seus sentidos aguçados para detectar movimentos. Esse intrigante predador oferece uma visão fascinante das diversas e, às vezes, perigosas formas de vida que existiram milhões de anos atrás, o que os predadores marinhos modernos podem aprender com o pliossauro. É verdade que as vacas têm melhores amigos? Estudos mostraram que as vacas são animais sociais que formam laços de amizade fortes. Assim como os humanos, essas relações são importantes para o bem-estar emocional delas. Quando as vacas são separadas de seus amigos próximos, podem sentir estresse, o que afeta a todos, especialmente em fazendas de leite, já que o estresse pode reduzir a produção de leite. Esse comportamento surpreendente não é exclusivo das vacas. Outros animais, como morcegos, elefantes, chimpanzés e golfinhos, também demonstram laços sociais semelhantes. Essas amizades ajudam os animais a se sentirem seguros e felizes, destacando a força da amizade no mundo animal. Portanto, da próxima vez que você ver um rebanho de vacas pastando juntas, lembre-se de que elas podem estar apenas aproveitando a companhia de seus melhores amigos. Compreender essas relações nos ajudará a valorizar melhor a vida emocional dos animais e a melhorar as condições de cuidado com eles na agricultura. E se eu te contar sobre o império de golfe de Trump? Donald Trump possui e administra cerca de 18 campos de golfe ao redor do mundo, o que mostra seu amor por esse esporte e seu talento para negócios. Esses luxuosos campos estão espalhados pelo mundo, desde as ensolaradas praias da Flórida até as paisagens pitorescas da Escócia. Cada campo tem um design único, adequado para golfistas de todos os níveis. Trump não é apenas o rosto da empresa, ele ativamente promove e gerencia esses campos para atrair jogadores e eventos. Muitas competições são realizadas nesses locais, oferecendo aos jogadores e fãs a chance de desfrutar do esporte em um ambiente deslumbrante. Os campos de golfe de Trump são conhecidos por seus altos padrões e atendimento de luxo, o que fortalece sua marca. Esses lugares destacam como o golfe pode unir lazer e negócios, criando oportunidades para networking entre os jogadores. Você está curioso para saber o que torna esses campos tão especiais? Adivinhe o que realmente desperta a curiosidade submarina? Macropena microstoma é um peixe de profundidade incrível que fascina cientistas e amantes do oceano. Ele vive na parte norte do Oceano Pacífico e é conhecido por seu corpo transparente, que revela seus hipnotizantes olhos verdes fluorescentes. Quando você observa o Macropena microstoma, parece que está olhando para outro mundo. Sua aparência extraterrestre e a capacidade de ver através do corpo ajudam-no a se orientar nas escuras profundezas do oceano. A transparência não só lhe confere um charme especial, mas também desempenha um papel importante, permitindo que ele evite predadores durante a caça. No geral, o Macropena microstoma é um incrível lembrete da diversidade extraordinária da vida escondida sob a superfície do oceano, nos incentivando a explorar e aprender mais sobre as maravilhas ocultas do nosso planeta. Quantas outras criaturas incríveis ainda permanecem desconhecidas nas profundezas do vasto Oceano Azul?
Prepare-se para se surpreender com as raras pinhas. No século XVIII, esses incríveis objetos naturais não eram apenas achados comuns na floresta, eram considerados itens de luxo. As pinhas eram tão raras que uma podia custar até $8.000. Pessoas ricas as colecionavam, exibindo suas pinhas sofisticadas como símbolos de status e refinamento, em vez de usá-las no dia a dia. Imagine uma época em que adquirir um desses objetos aparentemente simples poderia elevar seu status social. Com suas formas e texturas únicas, as pinhas encantavam a elite, transformando um espetáculo natural comum em uma valiosa aquisição. Essa época marcou uma mudança interessante nos valores, mostrando como até mesmo as criações simples da natureza podem se tornar objetos de desejo nas mãos dos ricos. O que você acha que poderia ter causado tanto valor para essas humildes pinhas? Porque nadar durante uma tempestade é perigoso. Tudo se resume aos raios. Quando as nuvens de tempestade se formam e o céu escurece, a chance de um raio cair aumenta muito. A água conduz eletricidade muito bem, então se um raio atingir um lago, piscina ou oceano, a corrente elétrica se espalha rapidamente pela água, representando uma grande ameaça para quem está nadando. Na verdade, um raio pode viajar por longas distâncias na água e até atingir o solo antes de chegar à superfície, e isso pode causar morte ou ferimentos graves, como queimaduras ou problemas cardíacos. Mesmo que a tempestade pareça distante, um raio pode atingir a até 16 quilômetros de distância. Portanto, se você ouvir trovões ou ver nuvens escuras, é melhor sair da água e procurar abrigo. Sua segurança deve ser sempre a prioridade durante uma tempestade. Você sabia que a Nutella usa 1/4 da avelã? Esse delicioso creme de chocolate e avelã é tão popular que representa cerca de 25% das reservas mundiais de avelãs. A Turquia, sendo o maior produtor de avelãs, vê fazendas inteiras mudarem seu foco para atender a crescente demanda por Nutella. Essa atenção à Nutella não só impacta a agricultura local, mas também afeta as práticas de trabalho e os preços globais das nozes. Milhões de pessoas apreciam Nutella em torradas, panquecas e sobremesas, destacando a interconexão da cadeia alimentar. Os agricultores na Turquia precisam adaptar seus métodos, equilibrando práticas sustentáveis com a demanda internacional. Essa situação levanta questões interessantes sobre a produção de alimentos, seu impacto nas economias e como nossas preferências moldam as paisagens agrícolas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear Nutella, lembre-se do caminho que essas avelãs percorreram. A Raja Yoga combina yoga tradicional com diversão, permitindo que você libere suas frustrações enquanto se exercita. Imagine fazer a posição do cachorro olhando para baixo e, ao mesmo tempo, expressar suas emoções com palavras fortes. Pode parecer estranho, mas essa prática única incentiva os participantes a expressarem seus sentimentos abertamente. Em vez do silêncio tranquilo que normalmente existe nas aulas de yoga, a Raja Yoga acolhe o humor e emoções sinceras, facilitando a conexão das pessoas com seus corpos e insatisfações. O objetivo não é apenas melhorar a forma física, mas também aliviar o estresse. Misturando linguagem divertida com movimentos físicos, os participantes frequentemente relatam uma sensação de catarse, saindo da aula mais leves e relaxados. Então, se a pressão da vida está te sobrecarregando, por que não experimentar a Raja Yoga? Pode ser a saída energética que você precisa. Por que o Monte Bromo atrai tantos visitantes? Este magnífico vulcão na ilha de Java, na Indonésia, atrai aventureiros e amantes da natureza com suas vistas deslumbrantes e atividade constante. Elevando-se majestaticamente da paisagem verde, o Monte Bromo possui uma impressionante cratera ativa que solta fumaça e cinzas, mostrando a força da natureza. Os visitantes costumam acordar cedo para ver o incrível nascer do sol sobre as montanhas ao redor, pintando o céu em tons de rosa e laranja. O Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, que o cerca, é rico em flora e fauna diversificadas, o que acrescenta beleza ao local. Aventureiros ousados podem subir até a borda da cratera para sentir o calor e ouvir o rugido do interior, tornando a experiência inesquecível. Seja você um fotógrafo, um turista ou apenas um amante de aventuras, o Monte Bromo oferece uma visão fascinante da incrível atividade vulcânica da Terra. Que tal planejar sua visita hoje mesmo?
Acredite ou não, a milho pérola cristalina encanta. Esta variedade única vem do México e é diferente de qualquer outra milho que você já viu. Seus grãos são transparentes e refletem a luz de forma impressionante, parecendo vidro. As cores brilhantes que brilham em sua superfície não são apenas para a beleza, elas têm raízes históricas profundas. O milho pérola cristalina vem de práticas agrícolas tradicionais, passadas de geração em geração por agricultores indígenas que o cultivavam por sua beleza e valor nutricional. Além de sua aparência impressionante, este milho simboliza resistência e inovação, refletindo a rica herança cultural de sua origem. Hoje, cada vez mais jardineiros estão descobrindo o milho pérola cristalina e cultivando-o em seus jardins, não apenas por seu incrível charme visual, mas também como uma forma de se conectar com o passado. Pronto para tentar cultivar essa atraente variedade de milho você mesmo? Difícil de acreditar, mas os androides não são apenas dispositivos. O termo androide, na verdade, descreve uma figura parecida com um humano, com a aparência de um robô masculino. Ele vem da palavra grega androides, que significa parecido com um humano. Essas incríveis criações são frequentemente vistas na ficção científica, em filmes e videogames. Imagine um robô que anda e fala como um humano. Ao contrário dos robôs comuns, os androides buscam imitar o comportamento e as emoções humanas, muitas vezes borrando as linhas entre o artificial e o real. No nosso dia a dia, esse termo também se tornou popular por causa da tecnologia, já que falamos sobre smartphones e tablets androides. No entanto, a ideia original dos androides levanta questões interessantes sobre identidade e humanidade, o que significa ser humano e as máquinas podem realmente nos entender algum dia. Com o avanço da robótica e da inteligência artificial, a pesquisa sobre androides se torna mais relevante do que nunca. Então, o que você acha? Será que algum dia poderemos compartilhar nossas vidas com um verdadeiro androide? Um fato interessante sobre o Canyon Antelope. Esta maravilha natural no Arizona se formou ao longo de milhares de anos, moldada pela água e pelo tempo. A água da chuva, escorrendo por fendas estreitas, desgastou a arenito, criando as impressionantes paredes onduladas que vemos hoje. Essas paredes, com suas formas suaves e fluidas, parecem quase seda petrificada, conferindo ao cânion uma beleza celestial. Quando a luz do sol entra por cima, ela envolve as paredes com cores vibrantes, adicionando um toque mágico ao lugar. Fotógrafos vêm de longe para capturar imagens incríveis dos raios de luz dançando nas rochas. O Canyon Antelope não é apenas um espetáculo para os olhos, é um lembrete do poder artístico da natureza e do trabalho lento e implacável da água que molda a paisagem. Então você já se perguntou como é estar no meio de tanta beleza natural? Difícil de acreditar, mas na China, o Dia dos Namorados é comemorado de forma diferente. No dia 9 de agosto, muitas pessoas na China celebram um festival único conhecido como Qixi, que é frequentemente chamado de Dia dos Namorados chinês. Este dia tem raízes históricas profundas e é baseado em uma antiga lenda sobre uma linda jovem chamada Jinu e um pastor chamado Niu Lang. Segundo a lenda, eles eram separados pela Via Láctea e podiam se encontrar apenas uma vez por ano, no 7º dia do 7º mês lunar. Durante o Qixi, os casais expressam seu amor através de várias atividades, como fazer e trocar presentes, dar buquês de flores e até cozinhar pratos especiais juntos. O festival destaca não apenas o romantismo, mas também o valor do amor e da devoção. Nos tempos modernos, tornou-se um evento vibrante, repleto de festas, encontros especiais e doces surpresas. Então, da próxima vez que você pensar no Dia dos Namorados, lembre-se de que na China há uma maneira linda de celebrar o amor. Você já ouviu um sinal de rádio vindo do espaço? Cientistas descobriram um incrível sinal de rádio que veio de impressionantes 5 bilhões de anos-luz de distância. Essa descoberta fascinante acrescenta mais um mistério à vasta enigma do nosso universo. O sinal de rádio faz parte de um fenômeno conhecido como explosões rápidas de rádio, FRBs, que são pulsos curtos de ondas de rádio que aparecem de repente. O que torna essa descoberta ainda mais empolgante é que ela pode nos dar pistas sobre as condições em galáxias distantes e sobre a natureza de eventos cósmicos que ocorrem além da nossa compreensão. Os pesquisadores acreditam que decifrar esses sinais pode nos ajudar a entender os processos fundamentais do universo e, quem sabe, até mesmo a vida extraterrestre.
Essa grande descoberta não só levanta questões sobre a origem desses sinais, mas também inspira os cientistas a explorar o espaço mais a fundo do que nunca. Imagine quais outros segredos o cosmos pode nos revelar. O que você acha que esses sinais podem significar para a nossa compreensão do universo? Em 2016, o AlphaGo, uma inteligência artificial desenvolvida pelo Google DeepMind, impressionou o mundo ao vencer Lee Sedol, o campeão mundial da antiga jogada Go. Isso foi um marco, pois o Go é jogado há mais de 2.500 anos e é conhecido por sua complexidade e estratégia profunda, representando um verdadeiro desafio até para os melhores jogadores. Para vencer, o AlphaGo usou estratégias inovadoras que nunca haviam sido exploradas por humanos, mostrando sua capacidade de aprender e se adaptar. Ao contrário do xadrez, onde o número de jogadas possíveis é limitado, no Go há quase uma infinidade de posições possíveis no tabuleiro. A vitória do AlphaGo não foi apenas uma partida, foi um importante passo na área da inteligência artificial, demonstrando como algoritmos avançados podem dominar tarefas complexas ao analisar grandes volumes de dados. Esse evento gerou discussões sobre o futuro da IA em várias áreas. Será que a IA pode mudar nossa compreensão de outras áreas complexas? A jornada da IA continua. Uma história incrível. O primeiro teste nuclear subaquático da América. Em 1947, os Estados Unidos chocaram o mundo ao realizar seu primeiro teste nuclear subaquático na Operação Crossroads. O local escolhido foi o atol de Bikini, nas remotas Ilhas Marshall. Esse ousado experimento tinha como objetivo estudar os efeitos das explosões atômicas em navios militares. A operação envolveu a detonação de 2 bombas atômicas, resultando em impressionantes explosões subaquáticas e ondas destrutivas que afundaram vários navios antigos. Cientistas, militares e o público aguardavam ansiosos para descobrir como as explosões nucleares afetariam as frotas em combate. Os resultados foram surpreendentes, mostrando não apenas o poder destrutivo das armas nucleares, mas também levantando sérias questões sobre a segurança ambiental e os riscos à saúde das futuras gerações. Embora tenha sido uma iniciativa científica notável, os testes tiveram consequências de longo prazo, afetando tanto o ecossistema local quanto a vida dos habitantes das Ilhas Marshall. A Operação Crossroads se tornou um marco na história militar, refletindo a intensa busca por poder nuclear e as questões de segurança que permanecem relevantes até hoje. Prepare-se para se surpreender com um lugar de nascimento único na Austrália. Em uma combinação interessante de geografia e cultura, algumas pessoas na Austrália nascem em um lugar chamado Pantai. Localizado no norte do país, Pantai impressiona tanto os moradores quanto os turistas, revelando a diversidade da paisagem australiana. Essa pequena, mas vibrante comunidade é conhecida por suas praias deslumbrantes, natureza rica e atmosfera acolhedora, tornando-a um lugar especial para novos começos. Embora muitos australianos possam não ter ouvido falar de Pantai, ele desempenha um papel único na história das vastas e variadas regiões do país. E o que é ainda mais intrigante, ele mostra como os lugares de nascimento podem ser diversos, muitas vezes refletindo o estilo de vida e as escolhas das famílias na Austrália. Portanto, da próxima vez que você pensar em cidades e vilarejos australianos, lembre-se de Pantai e celebre este lugar de nascimento único. Quais outras joias escondidas podemos descobrir? Vamos desvendar a verdade sobre a hipertermésia. Este estado incrível permite que algumas pessoas, como uma notável mulher da Califórnia, se lembrem de quase cada detalhe de suas vidas com uma clareza impressionante. Imagine poder recordar o que você estava vestindo no seu 8º aniversário, ou qual pensamento passou pela sua cabeça durante as férias em família há 10 anos. Para pessoas com hipertermésia, a memória funciona como uma câmera de alta definição, capturando até os menores detalhes. Para elas, eventos cotidianos se transformam em cenas vívidas em suas mentes, como se tivessem acontecido recentemente. Esse talento incomum levanta questões interessantes sobre a memória e o cérebro. Cientistas buscam entender não apenas como essas pessoas conseguem se lembrar tão bem, mas também como essa habilidade afeta sua vida emocional e social. Talvez entender a hipertermésia nos ajude a desvendar os segredos da memória humana para todos nós? Acredite ou não, papel pode sustentar um carro. Pode parecer incrível, mas sob certas condições, uma folha de papel se torna surpreendentemente resistente.
Quando dobrada em estruturas especiais, como um pilar bem compacto, o papel distribui as cargas de forma eficiente, permitindo que suporte um peso considerável. Pense nisso. O papel, que muitas vezes consideramos frágil, se transforma em um suporte poderoso devido à forma como suas fibras se conectam. Esse fenômeno destaca o potencial incrível dos materiais e do design na engenharia. Imagine usar itens do dia a dia como papel para criar estruturas que podem ser altas e suportar cargas pesadas. Essa descoberta abre possibilidades empolgantes para materiais de construção sustentáveis e designs inovadores. Quem diria que algo tão simples como o papel poderia ter uma resistência tão incrível quando dobrado de forma criativa? Acredite ou não, mas agora as crianças estão usando creatina. Essa tendência surpreendente chamou a atenção de muitos, já que cada vez mais crianças estão recorrendo a esse suplemento, frequentemente associado a atletas e fisiculturistas. A creatina, uma substância encontrada em nossos músculos, ajuda a gerar energia para atividades intensas, o que pode ser atraente para crianças que praticam esportes. Mas por que as crianças estão tomando isso? Muitos pais percebem que seus filhos participam de competições, seja em esportes ou apenas brincando com amigos, e querem manter sua energia. O tom divertido dessa discussão convida todos a compartilhar histórias sobre suas competições de infância, o que pode trazer risadas e nostalgia. No entanto, é importante que os pais se mantenham informados e cautelosos. Ter o conhecimento adequado sobre suplementos é essencial para garantir que as crianças os utilizem de forma segura e saudável. O que você acha dessa nova tendência? Muitos não sabem que o vidro de urânio já foi popular. No século XIX, esse vidro brilhante chamou a atenção do público com sua luz verde vibrante, fazendo muitos acreditarem em suas propriedades misteriosas. Alguns, atraídos pelo seu brilho, bebiam de copos e xícaras feitos desse material, acreditando que melhoravam sua saúde. No entanto, não percebiam que o vidro de urânio possui propriedades radioativas que podem representar sérios riscos à saúde. Mais tarde, cientistas descobriram que o consumo desse vidro, ou mesmo seu uso prolongado, pode levar a doenças radioativas e outras consequências prejudiciais. Apesar de ser produzido em cores vibrantes e designs atraentes, a popularidade do vidro de urânio diminuiu à medida que a conscientização sobre seus perigos cresceu. Hoje, embora esse vidro ainda seja colecionado por sua beleza e história, entendemos que seu brilho não é um sinal de saúde, mas um lembrete de um capítulo fascinante, porém perigoso, em nossa compreensão de materiais e radiação. Portanto, da próxima vez que você ver um vidro brilhante, pense 2 vezes antes de beber dele. Você sabia que a Antártica também é um deserto? Este continente gelado é considerado o lugar mais seco, ventoso e frio da Terra, o que pode parecer surpreendente. Apesar de estar coberto por uma espessa camada de gelo, a Antártica recebe menos de 5 centímetros de precipitação por ano, colocando-a ao lado de desertos áridos como o Saara. O frio extremo impede que a umidade permaneça no ar, definindo-a como um deserto. Com rajadas de vento que chegam a 320 km/h, as condições podem parecer extremamente hostis. No entanto, a vida persiste nesse ambiente severo, e adaptações únicas permitem que criaturas como pinguins e focas prosperem nas águas geladas. Portanto, quando as pessoas pensam em desertos, muitas vezes imaginam areias quentes, mas a Antártica nos lembra que um deserto pode ser gelado e surpreendentemente belo. Prepare-se para celebrar o Dia Internacional do Bacon. Esta deliciosa festa acontece todo dia 3 de setembro e é dedicada a um dos cafés da manhã mais amados, o bacon. Seja em tiras crocantes com ovos ou em um sanduíche saboroso, este evento convida os fãs a saborear seus pratos favoritos com bacon. Muitos aproveitam a oportunidade para fazer brunches ou piqueniques com receitas criativas, desde bacon enrolado em jalapeno até sobremesas sofisticadas com bacon. A celebração se tornou popular no início dos anos 2000, graças ao sabor único e à versatilidade do bacon nos pratos. Neste dia especial, os amantes do bacon se reúnem, compartilhando receitas, dicas e experiências nas redes sociais, tornando o evento divertido e interativo. Alguns até mostram sua criatividade, experimentando coquetéis com bacon ou petiscos com seu sabor. Então, junte-se à celebração e prepare algo delicioso em homenagem a este café da manhã favorito. Você não vai acreditar na história do logotipo do Facebook.
Quando Mark Zuckerberg criou o Facebook, ele fez o logotipo original em apenas alguns minutos. Usando uma fonte simples e uma cor azul vibrante, ele se inspirou no seu daltonismo. O azul é a cor que ele vê com mais clareza. Essa escolha não só reflete sua abordagem pessoal, mas também formou a identidade visual de uma das maiores redes sociais do mundo. Mais tarde, a introdução do botão curtir, com a imagem de um polegar para cima, mudou a forma como os usuários interagem na internet, tornando-se um símbolo icônico reconhecido mundialmente. Hoje, esse botão simples representa milhões de momentos, curtidas e compartilhamentos, tornando-se uma parte central da nossa comunicação online. Então, da próxima vez que você clicar em curtir, lembre-se da rápida decisão criativa do jovem Zuckerberg, que mudou para sempre as redes sociais. Prepare-se para se inspirar com a contagem regressiva da NASA. O fascinante mundo das viagens espaciais surgiu graças ao cinema, especialmente ao filme de ficção científica de 1929, Frau Immond, de Fritz Lang. Neste filme inovador, a cena dramática do lançamento de um foguete apresentou a técnica da contagem regressiva, adicionando um elemento de tensão. Essa abordagem cinematográfica cativou tanto diretores quanto cientistas. Quando a NASA começou a planejar seus primeiros lançamentos de foguetes, percebeu que a contagem regressiva poderia criar expectativa e foco. Como resultado, adotaram esse método, tornando-o uma parte importante de seu protocolo de lançamento. Hoje, ao assistirmos aos lançamentos de foguetes rumo às estrelas, ouvimos a icônica contagem regressiva de 10 segundos que foi popularizada pelo filme de Lang. Essa conexão entre o cinema e a exploração espacial destaca como a inspiração pode transcender gêneros, provando que a criatividade pode impactar até mesmo as iniciativas mais científicas. Na próxima vez que você assistir a um lançamento, lembre-se de suas raízes cinematográficas. Não é incrível? Muitas pessoas não sabem disso sobre os guepardos. Há cerca de 10 mil anos, os guepardos enfrentaram uma grande redução em sua população, o que diminuiu significativamente seu número. Esse evento deixou uma marca na genética deles. Hoje, todos os guepardos modernos têm tanta semelhança genética que a doação de órgãos entre eles tem um risco mínimo de rejeição. Esse fato surpreendente mostra como eventos históricos podem afetar uma espécie ao longo do tempo. A homogeneidade genética dos guepardos surgiu devido à deriva genética e à endogamia, que ocorrem quando as populações diminuem e têm menos oportunidades de reprodução. Embora essa característica única facilite os procedimentos médicos entre os guepardos, também gera problemas para a espécie. A baixa diversidade genética pode torná-los vulneráveis a doenças e reduzir sua capacidade de se adaptar a mudanças nas condições. Portanto, apesar de esses incríveis grandes felinos poderem correr em velocidades impressionantes, sua sobrevivência depende da saúde de seu patrimônio genético. Não é incrível como a história influencia até mesmo os animais mais rápidos da Terra? Um homem realmente sobreviveu a ambas as bombardeios. Tsutomu Yamaguchi é uma figura notável na história, conhecido como a única pessoa oficialmente reconhecida por ter sobrevivido aos 2 bombardeios atômicos no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 6 de agosto de 1945, ele estava em Hiroshima quando a primeira bomba explodiu, causando enormes destruições e perdas de vidas. Apesar das graves feridas, ele conseguiu encontrar ajuda e voltar para casa em Nagasaki. Apenas 3 dias depois, em 9 de agosto, sua cidade natal foi atingida pela segunda bomba. Surpreendentemente, Yamaguchi sobreviveu novamente, mesmo com as feridas da primeira explosão que o deixaram debilitado. Sua história destaca não apenas a resiliência pessoal, mas também as consequências devastadoras da guerra nuclear para a vida humana. Yamaguchi viveu para contar sua história, tornando-se um forte defensor da paz e do desarmamento nuclear. Sua experiência serve como um lembrete amargo dos horrores da guerra e da importância de buscar um futuro pacífico. O que a vida dele pode nos ensinar sobre a força da sobrevivência? Você sabia que o Saara não é só areia? Você pode imaginar o Saara como um mar infinito de dunas de areia, mas, na verdade, apenas cerca de 1/4 de seu território é coberto por areia. O restante é uma combinação interessante de planícies de cascalho, platôs rochosos e montanhas impressionantes. Essa diversidade surpreendente desafia os estereótipos tradicionais sobre desertos, mostrando que é muito mais do que apenas areia sem fim. Sob sua superfície, o Saara esconde fontes secretas de água, que sustentam a vida de maneiras inesperadas.
Nesse ambiente hostil, diversos ecossistemas prosperam, demonstrando adaptações incríveis de plantas e animais. Por exemplo, algumas espécies de plantas desenvolveram a capacidade de armazenar água de forma eficiente, enquanto animais como o feneco criaram estratégias comportamentais únicas para sobreviver em temperaturas extremas. Compreender as características geológicas do Saara e seus ecossistemas ocultos nos ajuda a apreciar a complexidade dessa paisagem icônica. Então, da próxima vez que alguém mencionar o Saara, lembre-se de que há muito mais do que parece à primeira vista. Você sabia que Leonardo da Vinci era ambidestro? Durante muitos anos, acreditou-se que esse gênio do Renascimento era canhoto. No entanto, pesquisas recentes mostraram que ele usava habilmente ambas as mãos. Essa descoberta incrível foi possível graças ao estudo de suas obras iniciais, onde as inscrições são feitas em direções opostas, destacando suas habilidades incomuns. Imagine como seria criar arte e escrever com as duas mãos ao mesmo tempo. A ambidestria de Da Vinci o destacava, permitindo que ele explorasse e inovasse, ajudando a moldar a arte e a ciência. Seu talento excepcional não se limitava à pintura. Ele também era um cientista, engenheiro e inventor talentoso. Dominando o uso das duas mãos, Da Vinci podia experimentar e criar de forma mais eficaz. Então, da próxima vez que você admirar obras-primas como a Mona Lisa ou a Última Ceia, lembre-se de sua habilidade única de ser ambidestro, que contribuiu para seu gênio artístico. Divirta-se testando seus conhecimentos com os amigos. Assistir a vídeos é sempre mais agradável quando podemos compartilhar nossas impressões. Este texto convida os espectadores a não apenas aproveitar o conteúdo, mas também a dividir a alegria. Ao convidar amigos que também gostam de testar seus conhecimentos, você cria oportunidades para discussões animadas e competições amigáveis. Imagine assistir a quizzes ou quebra-cabeças e, em seguida, se reunir com os amigos para descobrir quem sabe mais. Essa interação não só fortalece a amizade, mas também ajuda no aprendizado de forma descontraída. Então, por que não reunir alguns amigos, compartilhar um vídeo interessante e ver quem responde melhor as perguntas? E isso se tornará uma maneira memorável de se aproximar, descobrindo novos fatos e ideias juntos, enquanto provoca risadas e alegria no processo. Difícil de acreditar, mas as nuvens podem parecer animais. Esse fenômeno incrível se chama Nefalacoxidia e inspira muitas pessoas. Você já deitou na grama, olhou para o céu e viu uma nuvem fofinha que parecia um coelho ou um dragão? Você não está sozinho. A Nefalacoxidia acontece quando nosso cérebro conecta formas aleatórias das nuvens a imagens familiares do nosso mundo. A natureza suave e volumosa das nuvens, junto com nossa tendência natural de ver padrões, nos permite perceber essas figuras brincalhonas. Crianças e adultos usam a imaginação para encontrar animais, rostos e até objetos no céu. Esse exercício mental divertido traz não só prazer, mas também desenvolve a imaginação e a criatividade. Na próxima vez que você estiver ao ar livre, reserve um momento para olhar para cima e deixar sua mente imaginar animais escondidos entre as nuvens. Que formas você descobrirá? Você sabe o que é o cruzamento de caibisonte? É um animal único, resultado da combinação do caibisonte com outras espécies, geralmente chamado de búfalo. Esses cruzamentos herdam características dos pais, o que os torna interessantes de se observar. O caibisonte vem de regiões específicas, onde se adapta bem a diferentes condições, e ao cruzar com outras espécies, muitas vezes, resulta em um animal forte e versátil, capaz de se adaptar a diversos habitats. Os búfalos são geralmente caracterizados por um corpo robusto e um temperamento calmo, o que os torna valiosos na agricultura. Eles não apenas ajudam na agricultura, mas também contribuem para a manutenção do ecossistema, preservando a terra e promovendo a biodiversidade. Então, da próxima vez que você ver um búfalo, lembre-se de que ele pode ter o espírito do caibisonte. Não é incrível como a natureza conecta as espécies? Muitos não sabem, mas os velociraptors tinham penas. O astro do YouTube, Coolio Art, se propôs a atualizar nossa visão sobre os famosos dinossauros do Parque dos Dinossauros. Em vez de retratá-los como lagartos escamosos, ele usou dados científicos modernos em sua arte digital. Isso significou que ele apresentou os velociraptores com penas magníficas e fez seus movimentos mais naturais e realistas. Ao modificar cenas icônicas do filme favorito,
Cooley Art nos dá uma ideia de como esses antigos predadores poderiam ter se parecido. Descobertas recentes de fósseis mostram que muitos dinossauros, incluindo os velociraptores, eram cobertos de penas, ajudando os cientistas a entender melhor sua aparência e comportamento. O trabalho de Cooley não só entretém, mas também educa os espectadores sobre a nova visão dos dinossauros, transformando memórias de infância em algo baseado em pesquisas empolgantes. O que você acha da nova aparência dessas criaturas pré-históricas? No Museu de Ciências da Virgínia, há uma exposição impressionante com uma enorme esfera de granito que pesa 50.000 libras. Mas aqui está o interessante. Apesar do seu peso, essa pedra gigante pode ser movida com um leve empurrão, graças a um sistema hidráulico inteligente chamado Fonte Google. Esse sistema cria uma fina camada de água sob a esfera, funcionando como um colchão que permite que ela deslize facilmente. Até as crianças podem participar da diversão, girando a esfera sem esforço e descobrindo as maravilhas da física em ação. Ao olhar para essa pesada pedra de granito, você pode se perguntar como algo tão grande pode se mover tão suavemente. Esta exposição não só mostra uma engenharia incrível, mas também desperta a curiosidade sobre como princípios científicos simples, como a pressão da água e a lubrificação, podem criar efeitos tão surpreendentes. A Fonte Google convida todos a interagir e experimentar a física na prática. Não é incrível? Por que os dinossauros desapareceram tão de repente da Terra? Há cerca de 66 milhões de anos, um enorme meteoro colidiu com a cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México, mudando para sempre a vida no nosso planeta. Esse impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, lançando poeira e detritos para o alto da atmosfera. As consequências foram catastróficas. O céu escureceu e a temperatura caiu drasticamente. As plantas tiveram dificuldades para realizar a fotossíntese, desencadeando uma reação em cadeia que destruiu os ecossistemas. Para os dinossauros, os seres dominantes da época, tornou-se cada vez mais difícil sobreviver devido à falta de alimento. Essa extinção em massa eliminou cerca de 75% de todas as espécies na Terra, criando espaço para novas formas de vida. As consequências desse impacto definiram o futuro dos mamíferos e, eventualmente, levaram à evolução do ser humano. É impressionante pensar que um único momento no tempo mudou o curso da história, levando tanto ao fim dos dinossauros quanto ao surgimento de espécies como a nossa. Como um evento tão catastrófico alterou a vida como a conhecemos. Um fato interessante sobre as placas de parada. A cor vermelha brilhante das placas de parada foi escolhida por um motivo. Ela se destaca e chama a atenção. Na década de 1920, nos Shiōtakusha, o vermelho foi padronizado para as placas de parada, pois simboliza perigo e urgência. Antes disso, as placas eram de várias cores, como amarelo e branco, que não chamavam tanto a atenção, especialmente à noite ou em dias de mau tempo. Imagine que você está dirigindo à noite e vê uma placa amarela em vez de uma vermelha brilhante, e isso não teria o mesmo impacto. Junto com a cor, foi introduzido o formato octogonal característico para que fossem mais fáceis de reconhecer à distância. A combinação da cor vermelha vibrante e da forma única fez das placas de parada um sinal universal, seja em uma cidade movimentada ou em um vilarejo tranquilo. Então, da próxima vez que você ver uma placa de parada, lembre-se de que não é apenas uma escolha aleatória. É um design inteligente, criado para a segurança de todos na estrada. Adivinhe o que inspira a criatividade do ramen no café da manhã? A Nissan tomou uma atitude ousada ao lançar uma linha única de ramen com sabores de café da manhã, incluindo opções originais como ovos, panquecas e xarope. Essa reviravolta inesperada fala ao espírito aventureiro dos amantes da comida. Imagine-se saboreando uma tigela quente com o delicioso gosto de panquecas e xarope, ou o reconfortante sabor de ovos mexidos. Tudo isso em forma de macarrão. Essa abordagem inovadora atrai não apenas os fãs de ramen, mas também os amantes do café da manhã, permitindo que eles desfrutem de seus sabores matinais, favoritos a qualquer hora do dia. A combinação de salgado e doce nesses pratos cria uma experiência emocionante para o paladar. Embora o ramen tradicional seja conhecido por seus caldos ricos e diversas coberturas, o ramen de café da manhã da Nissan expande os limites do que pensávamos sobre fast food. Essa combinação inusitada atrairá um novo público ou permanecerá como uma experiência estranha? O tempo dirá. Imagine que você está navegando pelo oceano em um barril.
Em 2019, um francês de 72 anos, Jean-Jacques Savin, embarcou em uma aventura inusitada, passando 122 dias dentro de um barril. Sua jornada cruzou o Oceano Atlântico, e ele usou apenas as correntes oceânicas para se guiar. O barril de Savin, projetado para segurança e conforto, se tornou seu lar, enquanto ele admirava o mar em constante mudança ao seu redor. Durante a viagem, ele pescou, observou a vida marinha e refletiu sobre as maravilhas da vida, provando que a idade é apenas um número quando se trata de seguir seus sonhos. Essa ousada aventura começou em Portugal, e após semanas navegando, ele finalmente chegou ao Caribe. A história de Savin é um testemunho do espírito aventureiro e da resiliência humana, mostrando que mesmo em nossos anos dourados, podemos buscar aventuras de maneiras inesperadas. Da próxima vez que você pensar em suas limitações, lembre-se de Jean-Jacques e sua incrível jornada no barril. Que aventura você escolherá? Difícil de acreditar, mas os Corgis eram cães pastores. Esses adoráveis companheiros de pernas curtas foram originalmente criados para ajudar os fazendeiros a cuidar do gado, especialmente das vacas. Seu tamanho pequeno e corpos ágeis permitiam que eles se movessem facilmente entre os grandes animais. Imagine um corgi correndo pelo rebanho, latindo e guiando as vacas na direção certa. Essa habilidade única os tornou indispensáveis para os fazendeiros no país de Gales, onde foram criados pela primeira vez. Os corgis não são apenas fofos, eles são inteligentes, enérgicos e trabalhadores. Eles mordiscavam os calcanhares das vacas para mantê-las organizadas, mostrando sua astúcia e coragem, apesar do tamanho pequeno. Com o tempo, a raça saiu dos campos e entrou em nossas casas, conquistando corações como animais de estimação. Hoje, os corgis são conhecidos por seu caráter brincalhão e lealdade, mas suas raízes como cães pastores nos lembram de sua história fascinante. Descubra o que realmente motiva o incrível morcego de Rodrigues. Este ser fascinante tem uma envergadura de até 2 metros e pode pesar até 1,5 quilos. Conhecido por seu tamanho impressionante, o morcego de Rodrigues vive em uma pequena ilha chamada Rodrigues, no Oceano Índico. Esses morcegos desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema, polinizando flores e dispersando sementes, o que ajuda as florestas tropicais a prosperar. Embora seu tamanho possa parecer assustador, eles se alimentam principalmente de frutas, tornando-se essenciais para a reprodução das plantas. Infelizmente, devido à perda de habitat e à caça, o morcego de Rodrigues enfrenta ameaças à sua sobrevivência. Estão sendo feitos esforços para proteger esta espécie única e seu habitat. Ao proteger esses morcegos, não apenas preservamos seu papel na natureza, mas também apoiamos a linda biodiversidade da Ilha Rodrigues. Não é incrível como um único morcego pode impactar todo um ecossistema? Você sabia que os cangurus nadam muito bem? Esses animais incríveis são geralmente associados a saltos no deserto australiano, mas têm outro talento: nadar. Os cangurus nadam com facilidade, usando suas patas fortes para se impulsionar na água e controlando o corpo com a cauda, como um leme. Essa habilidade única os ajuda a manobrar eficientemente, facilitando a travessia de rios ou lagos. Embora você talvez não espere ver um canguru brincando na água, eles são capazes de nadar para escapar de perigos, ou apenas para se refrescar em dias quentes. Sua técnica de nado é tão eficaz que conseguem ficar na água por longos períodos sem se cansar. Além disso, os cangurus têm patas traseiras poderosas, que os permitem percorrer grandes distâncias em terra. Então, da próxima vez que pensar em cangurus, lembre-se de que eles não são feitos apenas para saltar. Eles também podem mergulhar na água e nadar com graça. Não é impressionante? Descubra o que realmente afeta a segurança das fronteiras na Índia. O governo indiano tomou uma medida inovadora ao instalar iluminação ao longo da fronteira com o Paquistão, melhorando significativamente a visibilidade na região. Essa iniciativa não só aumenta a segurança, mas também demonstra o compromisso com um controle de fronteira eficaz. Imagine grandes áreas de terra iluminadas à noite. Essa visibilidade ajuda a monitorar movimentos e prevenir ações ilegais. Globalmente, isso destaca as medidas proativas da Índia para manter a segurança, mostrando que o país valoriza a proteção e a vigilância. As comunidades locais também se beneficiam com a melhor visibilidade, pois isso cria caminhos mais seguros para os moradores e auxilia as patrulhas de fronteira. É surpreendente como algo tão simples como a iluminação pode mudar as estratégias de segurança nas fronteiras e proporcionar uma sensação de segurança entre os cidadãos.
Como isso pode impactar as interações e relações locais ao longo do tempo? Difícil de acreditar, mas os cobertores têm uma história incrível. A palavra cobertor vem de um termo francês que significa penas, que são as suaves penas de patos e gansos. Esse aconchegante item de cama surgiu na Europa rural, onde as pessoas precisavam se aquecer durante os frios invernos. Inicialmente, os cobertores eram preenchidos com penas quentes, tornando-os incrivelmente macios e confortáveis. Hoje, os cobertores modernos têm diferentes enchimentos, desde materiais sintéticos até lã ou algodão, para que cada um possa encontrar o que melhor se adapta às suas preferências e ao clima. Não importa se você sonha com uma noite de neve ou uma brisa fresca de verão, há um cobertor especialmente projetado para você. Além disso, muitas pessoas os apreciam pela facilidade de lavagem. Basta colocar a capa na máquina e pronto. Quem diria que um item tão simples poderia ter uma história tão rica? Você ficará impressionado com o impacto do C-Hub no acesso à pesquisa. Lançado em 2011 por Alexandra Elbakian, o C-Hub oferece acesso gratuito a mais de 88 milhões de artigos acadêmicos, que muitas vezes são caros. Esta plataforma se tornou uma salvação para estudantes e pesquisadores em instituições com pouco financiamento, que têm dificuldade em pagar assinaturas caras de revistas. Imagine poder estudar pesquisas inovadoras sem o peso financeiro. No entanto, o C-Hub enfrenta desafios. Ele constantemente lida com problemas legais e até foi bloqueado em vários países. Mesmo assim, sua comunidade de usuários continua encontrando maneiras de contornar esses obstáculos, destacando a necessidade de conhecimento acessível. À medida que a pesquisa acadêmica se torna cada vez mais importante para resolver problemas globais, plataformas como o C-Hub desempenham um papel fundamental na democratização da informação e na promoção da inovação. Então, o que espera por esse recurso que muda as regras do jogo? Conseguirá ele superar suas dificuldades e continuar apoiando estudantes em todo o mundo? Você pode se surpreender. A primeira Surata mudou a comunicação. A Surata, uma forma incrível de correspondência escrita, teve um papel fundamental no desenvolvimento da comunicação. Surgindo na antiga Índia, a Surata permitiu que as pessoas enviassem mensagens à distância, marcando um importante avanço na interação humana. Antes da Surata, a comunicação se limitava a encontros pessoais ou símbolos rudimentares. Com a introdução de um método de escrita mais elaborado, a Surata não apenas aprimorou a troca de informações entre as comunidades, mas também lançou as bases para futuros sistemas de escrita. Imagine um mundo onde cartas conectavam amigos, famílias e comerciantes, facilitando relacionamentos, mesmo com as distâncias físicas. A simplicidade e a eficácia da Surata abriram caminho para as diversas formas de comunicação escrita que usamos hoje, desde e-mails até mensagens de texto. Não é incrível como essa prática antiga influenciou nossa vida moderna? Um fato interessante sobre a linha de montagem de Henry Ford. Em 1908, ele revolucionou a indústria automobilística. Antes dessa inovação, os carros eram muito caros para a maioria das pessoas, mas com a linha de montagem, Ford os tornou acessíveis a todos. Imagine uma fábrica onde cada trabalhador fazia a mesma tarefa repetidamente. Esse processo simplificado acelerou a montagem e reduziu os custos. Como resultado, milhares de famílias finalmente puderam comprar um carro, o que mudou não apenas o transporte, mas a sociedade como um todo. De repente, as pessoas podiam viajar mais longe, chegar ao trabalho com facilidade e desfrutar da liberdade na estrada. O impacto foi tão profundo que transformou cidades, levou ao crescimento dos subúrbios e alterou o estilo de vida em todos os lugares. Não é incrível como uma única inovação pode mudar nossas vidas? É verdade que formigas podem explodir para se defender? A formiga Campanotus saundersi, encontrada na Malásia, possui um mecanismo de defesa surpreendente e chocante, conhecido como autotoxina. Quando a colônia está ameaçada, essas formigas corajosas literalmente se sacrificam. Elas têm glândulas especiais, cheias de uma substância tóxica poderosa. Quando surge o perigo, elas podem romper seus corpos, fazendo com que essas glândulas explodam e liberem seu conteúdo tóxico. Esse ato de autodestruição não é em vão. Ele cria uma barreira protetora que pode afastar predadores ou invasores, protegendo o restante da colônia. Essa medida extrema pode parecer estranha, mas pode salvar vidas e garantir a sobrevivência da comunidade. Esse comportamento incomum
destaca como a natureza dota seus seres com táticas de sobrevivência únicas, permitindo que a colônia prospere apesar das ameaças. Quem diria que formigas tão pequenas poderiam demonstrar tamanha coragem? Prepare-se para se surpreender com o sexismo botânico. Essa curiosa prática é observada em muitas cidades, onde as autoridades preferem plantar principalmente plantas masculinas clonais. A razão é simples: as plantas masculinas não produzem frutos e flores desordenados que podem sujar calçadas e parques. No entanto, há um lado negativo. Ao evitar a bagunça, as cidades aumentam involuntariamente o nível de pólen no ar, já que as plantas masculinas liberam pólen para polinizar as femininas. Para pessoas alérgicas, isso pode significar mais espirros e olhos coçando na temporada de pólen. Embora o objetivo seja manter as ruas limpas, isso pode causar problemas de saúde inesperados para aqueles sensíveis a alérgenos. Então vale a pena sacrificar um equilíbrio entre plantas masculinas e femininas em nome da estética. Compreender o impacto de nossas escolhas de plantio pode ajudar a criar um ambiente urbano mais saudável para todos. Um fato interessante sobre o peixe sem dente. Esse ser incrível é um vertebrado único que tem crânio, mas não possui coluna vertebral. Em vez de ossos, seu corpo é principalmente feito de cartilagem, o que o torna flexível e muito diferente da maioria dos peixes que conhecemos. Uma das características mais fascinantes do peixe sem dente é sua capacidade de produzir uma grande quantidade de muco quando se sente ameaçado. Quando um predador se aproxima demais, o peixe sem dente libera essa substância viscosa, que pode encher a água ao seu redor. Em poucos segundos, a água se torna uma barreira espessa e escorregadia, dificultando a captura ou a ingestão pelos predadores. Esse astuto mecanismo de defesa não só ajuda o peixe sem dente a evitar perigos, mas também desempenha um papel em seus hábitos alimentares únicos. O peixe sem dente é conhecido como um necrófago, alimentando-se de criaturas mortas e em decomposição no fundo do oceano. Com seus truques viscosos e estrutura corporal incomum, o peixe sem dente sabe exatamente como sobreviver nas profundezas do mar. A natureza não é incrível? E se eu disser que os polegares opositores nos diferenciam? Essa incrível característica está presente em humanos, primatas e gambás, e desempenha um papel importante na nossa capacidade de segurar objetos e usar ferramentas. Nossos polegares podem se mover livremente e se opor aos dedos, permitindo que seguremos coisas, escrevamos e criemos ferramentas complexas. Uma habilidade que ajudou no desenvolvimento da humanidade. Primatas como gorilas e chimpanzés também se beneficiam dessa adaptação, que os ajuda a se locomover no ambiente e usar galhos para buscar comida. No entanto, os gambás são bem diferentes. Eles também têm polegares opositores, mas não têm unhas, o que os torna únicos entre esses três. Essa característica lhes proporciona uma pegada incrível, permitindo que se movam por terrenos difíceis. Então, da próxima vez que você pegar um lápis ou seu lanche favorito, lembre-se de como esses polegares opositores são importantes. O que faríamos sem eles? Você sabia como Hitchcock domou suas aves? O filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, lançado em 1963, é famoso por suas cenas aterrorizantes de ataques agressivos de aves, que ainda hoje causam desconforto nos espectadores. Para trazer esse horror à vida, os criadores do filme usaram algumas técnicas engenhosas, especialmente ao trabalhar com gaivotas vivas. Em vez de usar efeitos especiais comuns nos filmes modernos, eles alimentavam as aves com uma mistura de trigo e uísque durante as filmagens. Essa mistura tornou as gaivotas mais obedientes e fáceis de controlar no set, ajudando a criar aqueles momentos aterradores que lembramos. Essa abordagem fascinante demonstra o incrível esforço que os cineastas dedicavam antes do advento da tecnologia de computação gráfica. A atenção meticulosa de Hitchcock aos detalhes e suas maneiras inovadoras de usar animais reais nas cenas aumentaram significativamente a tensão e o suspense do filme. Como resultado, Os Pássaros continua sendo uma conquista significativa no gênero de terror, inspirando inúmeros cineastas subsequentes. Difícil de acreditar, mas os insetos Philly 80 parecem folhas. Essa criatura incrível, mais conhecida como grilo folhoso, desenvolveu uma camuflagem tão impressionante que pode enganar tanto predadores quanto humanos. Habitando as florestas verdes do Sudeste Asiático, o Philly 80 tem forma e cor muito semelhantes às folhas reais. Seu corpo é plano, com padrões intrincados em verde e marrom, que lembram as veias e texturas das folhas.
Essa camuflagem astuta permite que ele se misture facilmente ao ambiente, tornando-se quase invisível para pássaros e outros animais famintos. Quando sente uma ameaça, muitas vezes fica imóvel, o que aumenta ainda mais sua camuflagem. A capacidade do Philly 80 de imitar folhas é um exemplo impressionante da criatividade e adaptação da natureza, mostrando como as espécies evoluem para sobreviver em seus ambientes. Então, da próxima vez que você ver uma folha, pense se não há um inseto escondido atrás dela. Uma guerra pode realmente durar apenas 37 minutos. Pode parecer inacreditável, mas a guerra mais curta da história dos Giants aconteceu em 1898 e durou apenas 37 minutos. Esse conflito surpreendente ocorreu quando um navio de guerra americano chegou às costas da Nicarágua para resolver uma disputa territorial. Em vez de uma longa batalha, os oponentes se renderam quase imediatamente, mostrando o poder do medo nas relações internacionais. A exibição de força militar foi suficiente para resolver a situação sem derramamento de sangue, levando os historiadores a analisarem suas consequências. Esse breve incidente nos lembra que nem todos os conflitos precisam se transformar em longas batalhas. Às vezes, a demonstração de força é suficiente para alcançar uma resolução pacífica. Esses momentos da história destacam como a diplomacia, apoiada pela ameaça de ação militar, pode levar a resultados rápidos e eficazes. Quem sabe isso mude nossa percepção sobre conflitos hoje? Bebidas enlatadas podem esconder bactérias perigosas. Você está seguro? Pesquisas mostram que essas bebidas aparentemente inofensivas podem conter micróbios indesejados. Mesmo após diferentes métodos de limpeza, pode haver uma quantidade significativa de bactérias na superfície das latas. Isso é preocupante, pois muitas vezes presumimos que a embalagem está limpa, já que a compramos em lojas. Na verdade, as latas podem ser contaminadas durante a produção, transporte e manuseio. Mesmo uma rápida lavagem nem sempre elimina completamente esses micróbios traiçoeiros. Alguns estudos indicam que as bactérias podem sobreviver no metal por um longo tempo. Por isso é importante prestar atenção em como manuseamos as bebidas. Antes de abrir sua próxima lata de refrigerante ou cerveja, considere limpar a lata com um pano limpo ou toalha de papel. Esse é um passo simples que pode ajudar a reduzir o risco de bactérias indesejadas entrarem em seu corpo. Então, da próxima vez que você for pegar uma bebida enlatada, lembre-se de que um pouco de cautela extra pode ajudar muito a manter sua saúde. Você já pensou em uma arma a laser para mosquitos? Recentemente, um engenheiro chinês ganhou destaque com sua invenção inovadora, uma arma a laser caseira, feita para eliminar mosquitos incômodos em pleno voo. Imagine um dispositivo que não só detecta o movimento desses insetos, mas também atira com precisão para derrubá-los do ar. Esse gadget fascinante combina elementos de ficção científica com tecnologias reais, mostrando como a engenharia pode resolver problemas do dia a dia. Os mosquitos não são apenas irritantes, eles também podem transmitir doenças como malária e dengue. Ao criar esse sistema a laser, o engenheiro demonstra uma aplicação empolgante e prática das tecnologias modernas, que pode reduzir significativamente a população de mosquitos sem o uso de produtos químicos nocivos. Muitos sonham com soluções futuristas para problemas antigos, e essa invenção pode ser um passo em direção a essa realidade. Será que em breve viveremos em um mundo onde dispositivos assim ajudarão a tornar nossos lares mais seguros e confortáveis? Que outros problemas essa tecnologia pode resolver? Você já se perguntou por que a ayahuasca é tão poderosa? Essa bebida alucinógena incrível, que tem sido usada por tribos na Amazônia por séculos, é feita a partir da mistura cuidadosa de duas plantas aparentemente inofensivas: a videira Banisteriopsis caapi e as folhas do arbusto Psychotria viridis. As tribos têm um profundo entendimento do seu ambiente, sabendo que cada planta traz propriedades únicas necessárias para o efeito da bebida. Juntas, essas plantas atuam de forma sinérgica, criando uma experiência transformadora que pode provocar visões vívidas e profundas percepções mentais. Esse conhecimento tradicional demonstra não apenas o valor da flora local, mas também uma compreensão complexa da química natural, passada de geração em geração. As cerimônias com ayahuasca costumam ter como objetivo a cura de traumas emocionais, oferecendo aos participantes uma jornada única em sua consciência. Como essas tribos descobriram uma sabedoria tão incrível em seu entorno? Incrível, mas é verdade. O gelo tem muitas formas.
A maioria das pessoas imagina o gelo como um sólido comum, aquele que vemos em nossas bebidas, conhecido como gelo 1. No entanto, cientistas descobriram mais de 17 tipos únicos de gelo, cada um com sua estrutura especial. Essas diferentes formas surgem devido a condições variadas de temperatura e pressão. Por exemplo, alguns tipos de gelo têm forma hexagonal, outros são cúbicos, e alguns até assumem um estado amorfo, sem uma estrutura definida. Esses tipos incomuns de gelo aparecem em condições extremas, como nas frias profundezas das fossas oceânicas, ou até mesmo nas superfícies congeladas das luas geladas do nosso sistema solar. Estudar essas diversas formas de gelo ajuda os cientistas a entender as complexas condições que existem além do nosso planeta e fornece pistas sobre como a vida pode sobreviver em ambientes tão hostis. Não é fascinante pensar que algo tão simples como o gelo pode revelar tanto sobre o universo? Descubra uma obra-prima única feita à mão. Esta peça de arte, criada pelo próprio artista, é única. Imagine uma criatura incrível que parece um brinquedo macio, vestindo armadura. Este design vibrante combina um animal real com a fantasia, despertando curiosidade. Os detalhes cuidadosos mostram a dedicação do artista, desde o brilho da armadura até as texturas suaves e parecidas com pelúcia. Os espectadores podem se perguntar qual é a história por trás dessa criação encantadora. O que inspirou o artista a unir o estilo brincalhão de um brinquedo com a elegante graça de um ser real. Cada pincelada conta uma história, convidando amantes da arte e curiosos a explorar significados e conexões mais profundas. Em um mundo cheio de impressões e réplicas, esta obra feita à mão permanece uma expressão inesquecível de criatividade e individualidade. Por que Ratatouille é um filme sobre comida? O filme de animação Ratatouille é nomeado em homenagem a um delicioso prato francês, feito com legumes assados, e essa conexão não é por acaso. A história se passa no coração de Paris e conta a vida de uma rata chamada Rémi, que sonha em se tornar chefe, superando todos os obstáculos no mundo da culinária. O título reflete não apenas o prato em si, mas também o foco do filme na beleza e na arte de cozinhar. Ratatouille, que tradicionalmente inclui legumes como abobrinha, berinjela e pimentões, simboliza a criatividade e a paixão na cozinha. A animação vibrante e as cenas apetitosas mostram como cozinhar pode unir as pessoas e revelar seus talentos. O filme inspira os espectadores a seguirem seus sonhos culinários, independentemente de sua origem. Quando Rémi explora a agitada vida dos restaurantes em Paris, ele nos inspira a ver que todos podem cozinhar seu próprio sucesso, celebrando a individualidade e o sabor. Então, como um único prato pode inspirar um filme inteiro sobre seguir seus sonhos? Vamos revelar a verdade sobre o espaço atômico. Os átomos, que são os blocos de construção de tudo ao nosso redor, são surpreendentemente compostos principalmente de vazio. Imagine, se pudéssemos de alguma forma remover todo o espaço dentro dos átomos, todas as 8 bilhões de pessoas na Terra caberiam no tamanho de uma única maçã. Parece inacreditável, não é? Mas é verdade. Os átomos têm um núcleo minúsculo no centro, onde estão os prótons e nêutrons, cercado por uma nuvem de elétrons que giram ao redor. Apesar de termos essas partículas, a maior parte de cada átomo é na verdade vazia. Esse vazio permite que os átomos se conectem e criem tudo, da água às árvores e nossos próprios corpos. Isso também significa que a matéria que percebemos é, em grande parte, composta de espaço, nos fazendo repensar como nos vemos e como vemos o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você comer uma maçã, pense no incrível fato de que ela pode ser o lar de um minúsculo universo de espaço atômico vazio. Não é impressionante? Prepare-se para se surpreender com os pássaros zumbis. Esse apelido assustador se refere a uma espécie incrível que desenvolveu uma habilidade única de caça: rastrear pequenos morcegos, quebrar seus crânios e comer seus cérebros. Essas aves pertencem ao gênero Corvus, que inclui corvos e gralhas, conhecidos por sua inteligência. Usando sua visão aguçada, elas avistam os morcegos pendurados nas árvores e atacam rapidamente. É impressionante como usam seus bicos afiados para quebrar os crânios dos morcegos, acessando o rico cérebro nutritivo dentro. Essa estratégia de caça única destaca não apenas sua capacidade de adaptação, mas também a complexidade das cadeias alimentares na natureza. Embora isso possa parecer horripilante,
Esse comportamento revela as dificuldades de sobrevivência na vida selvagem, onde cada refeição conta. Você já se perguntou como nossos amigos alados podem ter habilidades tão surpreendentes? O que torna A Casa da Coruja uma aventura mágica? Este amado desenho animado americano estreou em 10 de janeiro de 2020 e rapidamente conquistou o coração do público. A série conta a história de Luz, uma jovem que de repente se vê em um mundo mágico repleto de criaturas estranhas e desafios emocionantes. Lá, ela conhece Ed, uma coruja feiticeira famosa por suas travessuras divertidas e seu leve espírito rebelde contra as regras da magia. Juntos, eles exploram esse mundo vibrante, e Luz não só aprende sobre magia, mas também descobre o verdadeiro valor da amizade e da autoaceitação. O estilo de animação único do show, junto com seu humor inteligente e personagens identificáveis, atraem espectadores de todas as idades. A Casa da Coruja habilmente entrelaça temas de identidade e pertencimento em aventuras fantásticas, tornando-se uma série excepcional que deixa o público ansioso por novas aventuras mágicas. Um fato interessante sobre elefantes. Esses magníficos animais são conhecidos não apenas pelo seu tamanho, mas também pela forte memória emocional e laços familiares. Os elefantes formam relações próximas com os membros da sua família, que podem durar a vida toda. Quando um elefante perde um parente, ele pode mostrar sinais de luto que realmente tocam. Eles podem ficar ao lado do corpo por vários dias, tocando suavemente os ossos com suas trombas. Ainda mais surpreendente é que os elefantes às vezes voltam para os ossos de seus parentes falecidos muito tempo após a morte, o que demonstra sua capacidade de luto e memória. Essa forma única de luto destaca a profundidade de seus laços sociais e inteligência emocional, tornando-os um dos animais mais empáticos do planeta. Não é fascinante como eles honram seus entes queridos? Você sabia que o Android mudou para sempre os smartphones? Em 2005, o Google comprou a Android Inc., uma pequena empresa com uma grande ideia para tecnologias móveis. Essa decisão foi um marco no mundo dos smartphones. Apenas 3 anos depois, em 2008, o Android foi lançado ao público e rapidamente transformou a forma como as pessoas interagem com seus dispositivos. Diferente dos sistemas operacionais anteriores, o Android foi criado como uma plataforma aberta e personalizável, permitindo que os fabricantes desenvolvessem dispositivos únicos que atendiam às necessidades dos usuários. Essa flexibilidade não apenas incentivou a concorrência entre os fabricantes de smartphones, mas também resultou em um ecossistema vibrante de aplicativos e serviços. Ao permitir que desenvolvedores criassem aplicativos para dispositivos Android, o Google transformou a experiência de uso dos smartphones. De repente, os usuários tiveram acesso a milhares de aplicativos, desde redes sociais até ferramentas de trabalho. Hoje, o Android opera bilhões de dispositivos em todo o mundo, tornando-se o sistema operacional mais popular. Seu impacto nas tecnologias móveis é inegável à medida que continua a evoluir e se adaptar às nossas vidas digitais em constante mudança, o que o futuro reserva para o Android. Prepare-se para se surpreender com a prisão de Bastøy, na Noruega. Este é um local único, situado em uma ilha a apenas 75 quilômetros ao sul de Oslo, frequentemente chamado de prisão mais confortável do mundo. Ao contrário das prisões tradicionais, Bastøy foca na reabilitação em vez da punição, criando um ambiente harmonioso que favorece a reintegração social. Os detentos desfrutam de comodidades modernas, como acomodações confortáveis, acesso à natureza e a oportunidade de participar de diversas atividades ao ar livre, como pesca, equitação e jardinagem. Com um nível de segurança mínimo, os prisioneiros realizam tarefas diárias que os ajudam a desenvolver habilidades para uma vida produtiva fora das paredes da prisão. Este modelo inovador desafia nossa percepção sobre o encarceramento, mostrando que um tratamento digno dos detentos pode levar a uma reintegração mais bem-sucedida na sociedade. Não é surpreendente como uma abordagem diferente pode mudar vidas. Vamos revelar a verdade sobre os peidos. Você sabia que os peidos podem ser um assunto bem interessante? Pode parecer que são apenas momentos constrangedores, mas a ciência por trás deles é surpreendentemente fascinante. Quando comemos, nosso corpo digere os alimentos e parte deles é fermentada por bactérias no nosso intestino. Esse processo de fermentação produz gás que se mistura com o ar, criando aquele cheiro que muitas vezes tentamos evitar. Em média, as pessoas soltam gás suficiente para encher um balão de festa todos os dias.
Isso acontece cerca de 14 a 23 vezes por dia para a maioria das pessoas. Embora o cheiro possa não ser dos mais agradáveis, é uma parte normal da digestão. Cada pessoa tem peidos diferentes, dependendo da dieta e da saúde intestinal, o que resulta em uma variedade de cheiros entre amigos e familiares. Então, da próxima vez que você ouvir um peido, lembre-se, é apenas um processo natural que acontece dentro do seu corpo. Muitos não sabem, mas testes de DNA podem surpreender. Em um caso curioso da Tailândia, um homem faleceu inesperadamente durante um teste de DNA. Esse incidente foi especialmente chocante devido aos detalhes incomuns de sua vida. Ele era conhecido por sua aparência marcante, com olhos azuis e um sorriso amigável que iluminava qualquer ambiente. Amigos o descreviam como uma pessoa enérgica e bondosa, sempre pronta para ajudar ou compartilhar risadas. Infelizmente, embora esse teste deveria esclarecer sua origem genética, ele terminou em uma tragédia inesperada. A súbita morte levantou questões sobre a segurança desses procedimentos médicos. Testes de DNA são geralmente considerados seguros, mas esse caso nos lembra que eventos inesperados podem ocorrer. Como podemos garantir a segurança nessas inovações médicas? Vamos revelar a verdade sobre os apertos de mão de Roosevelt. Em 1º de janeiro de 1907, Theodore Roosevelt entrou para a história ao apertar a mão de 8.513 pessoas em um único dia durante uma recepção na Casa Branca. Esse impressionante recorde não foi apenas uma exibição, simbolizava a conexão única de Roosevelt com o povo americano. Como presidente que acreditava na comunicação com os cidadãos, ele frequentemente realizava recepções abertas, onde qualquer um podia comparecer. Imagine a emoção de esperar sua vez para apertar a mão do líder do país. O dia recorde de Roosevelt exigiu enorme resistência e entusiasmo, refletindo sua personalidade vibrante. Ele manteve essa tradição para mostrar acessibilidade e transparência, quebrando barreiras entre o presidente e a sociedade. Embora seu recorde ainda não tenha sido superado, continua a inspirar outros a reconhecer a força da conexão e da abordagem pessoal na liderança. Quantos apertos de mão você conseguiria fazer em um dia? Sim, e um exemplo marcante disso é o One World Trade Center, em Nova York. Com 1.776 pés de altura, ele se tornou um poderoso símbolo do ano da assinatura da Declaração de Independência, 1776. Essa altura foi escolhida intencionalmente. Ela representa a resistência da América e o compromisso com a liberdade. O número 1776 ressoa profundamente na história americana, tornando este edifício um símbolo nacional. Localizado em Lower Manhattan, o One World Trade Center não é apenas o edifício mais alto do hemisfério ocidental, mas também um destino popular para turistas e moradores. De seu mirante, há vistas deslumbrantes que permitem aos visitantes refletir sobre o passado e apreciar o magnífico horizonte. Este arranha-céu combina perfeitamente a arquitetura moderna e importância histórica, lembrando-nos de como os edifícios podem refletir momentos significativos no tempo. Você sabia que o Lago Natron é realmente estranho? Este lago incomum na Tanzânia tem a incrível capacidade de preservar animais que caem em suas águas. A alta concentração de carbonato de sódio e as temperaturas extremas criam um ambiente único. Quando aves ou outros pequenos animais acidentalmente caem no lago, a água os mumifica, criando um efeito impressionante e assustador. Esses animais, que muitas vezes parecem estátuas, ficam cobertos por uma substância branca e escamosa, permitindo que permaneçam perfeitamente preservados. Esse fenômeno chamou a atenção de cientistas e turistas, acrescentando um toque de mistério a essa maravilha natural. A alcalinidade surpreendentemente alta do Lago Natron permite que ele atinja temperaturas de cerca de 60 graus Celsius, 140 graus Fahrenheit, tornando-o inóspito para a maioria das formas de vida. É fascinante pensar nas criações inesperadas da natureza. Você sabia que os menores lobos pesam apenas 13 quilos? Esses pequenos cães vivem no Oriente Médio, mostrando a diversidade da família dos lobos. Embora a maioria das pessoas imagine um predador grande e forte ao pensar em lobos, as diferenças entre as espécies são impressionantes. Ao contrário dos pequenos lobos do Oriente Médio, que pesam cerca de 13 quilos, os lobos maiores habitam regiões frias do Canadá, Rússia e Alasca, onde podem pesar até impressionantes 79 quilos. Essa diferença dramática de tamanho não apenas fascina, mas também reflete como os lobos se adaptaram a diferentes condições.
Os lobos menores conseguem se mover melhor em terrenos densos, enquanto os maiores são feitos para caçar em vastas áreas nevadas do norte. Não é incrível como a natureza molda esses animais incríveis de acordo com seu habitat? E se eu te contar sobre a verdadeira coragem no Vietnã? O mestre-sargento Roy Benavides foi uma figura extraordinária, reconhecida por sua incrível bravura durante a Guerra do Vietnã. Ele recebeu a medalha de honra por seu heroísmo sob fogo inimigo. No caos da batalha, Benavides sofreu 37 ferimentos graves, mas continuou avançando. Sua missão altruísta era salvar 12 companheiros que estavam presos sob intenso tiroteio. Apesar de suas feridas, ele repetidamente se expôs ao fogo para resgatar os feridos e levá-los a um lugar seguro. Seu espírito inabalável e rápida reação salvaram vidas naquele dia, mostrando a incrível força da vontade humana. Benavides não foi apenas um soldado. Ele se tornou um símbolo de esperança em um conflito brutal, provando que pessoas comuns podem realizar feitos extraordinários. Sua história ainda inspira coragem e resistência hoje. Você se sente inspirado por heróis como ele? Por que existem cafés com robôs no Japão? Em um país de tecnologia avançada e criatividade, o Japão levou a inovação a um novo nível com cafés únicos onde robôs trabalham. Esses estabelecimentos incríveis oferecem robôs que se parecem com humanos, atendendo os clientes e combinando entretenimento com comida de uma maneira inusitada. Imagine entrar em um café onde um robô amigável te cumprimenta, faz o pedido e até traz a comida. Essa experiência demonstra as notáveis conquistas do Japão em robótica, refletindo não apenas suas habilidades técnicas, mas também a paixão por integrar tecnologia ao cotidiano. Esses robôs, frequentemente projetados para imitar gestos e fala humanas, criam uma atmosfera envolvente, servindo comidas e bebidas deliciosas. Além disso, eles ressaltam o compromisso do Japão com a inovação, transformando a refeição em uma aventura inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, por que não experimentar um desses cafés futuristas e ver como é o futuro da alimentação? O que realmente define os funerais presidenciais? Andrew Johnson, o 16º presidente do ZEUA, fez um pedido único para seu funeral. Quando faleceu em 31 de julho de 1875, ele queria ser enterrado com uma cópia da Constituição do ZEUA e sob a bandeira americana. Essa escolha reflete seu profundo compromisso com os valores americanos e os princípios democráticos que a Constituição representa. Johnson, que foi uma figura-chave na era da reconstrução, acreditava que esses itens simbolizavam sua devoção à nação e ao seu governo. Seu local de sepultamento é um lembrete tocante de sua presidência e dos tempos turbulentos que enfrentou. Mesmo após a morte, Johnson queria enfatizar a importância da Constituição na formação do futuro da América. Hoje, os visitantes de seu túmulo podem apreciar não apenas uma figura histórica, mas também o legado duradouro dos ideais que ele valorizava. O que os futuros líderes poderiam desejar incluir em seus próprios funerais? E se eu disser que OVNIs podem nos observar? Essa ideia incomum sugere que as observações de objetos voadores não identificados podem ser uma prova de que seres de outros planetas estão nos monitorando. Os defensores dessa teoria acreditam que essas criaturas avançadas estão acompanhando a humanidade para garantir nosso progresso e sobrevivência. Embora os céticos afirmem que a ideia de uma federação galáctica pareça ficção científica, isso gera discussões fascinantes sobre vida inteligente fora da Terra. Imagine o que isso significa se não estivermos sozinhos no universo e outras civilizações estiverem nos observando. Essa ideia nos faz refletir sobre nossas possibilidades e responsabilidades como espécie. Como seria a cooperação interestelar? Se realmente compartilhamos o espaço com outros seres inteligentes, como nos comunicaremos e colaboraremos? O mistério se aprofunda, nos convidando a explorar tanto nosso mundo quanto as estrelas. O que o modelo Mundo 3 previu para o nosso futuro? Em 1972, pesquisadores do MIT apresentaram o modelo Mundo 3, uma ferramenta revolucionária, descrita no relatório dos limites do crescimento. Este modelo foi criado para estudar as consequências a longo prazo do crescimento populacional descontrolado, da industrialização e do consumo excessivo de recursos. A pesquisa revelou que, se essas tendências preocupantes continuarem, o modelo alertou que, até 2040, poderemos enfrentar um colapso global catastrófico.
Essa potencial catástrofe é causada por dois problemas principais: a exaustão dos recursos e a degradação do meio ambiente. As previsões geraram muitos debates e aumentaram a conscientização sobre o desenvolvimento sustentável, incentivando a discussão sobre o consumo responsável e a importância de encontrar um equilíbrio com a natureza. À medida que nos aproximamos do prazo previsto, é importante refletir sobre o que podemos fazer para evitar esse destino sombrio. Estamos ouvindo os avisos ou já é tarde demais? Poucos sabem, mas Mônaco é minúsculo. Com apenas 2 km², Mônaco é o segundo menor país do mundo, ainda menor que o Central Park em Nova York. Imagine uma combinação elegante de uma costa deslumbrante e edifícios sofisticados em um espaço tão pequeno. Apesar de seu tamanho, Mônaco oferece uma vida vibrante, cheia de luxo, cassinos glamurosos e o famoso Grande Prêmio de Mônaco, onde a elite se reúne para assistir às corridas de carros velozes pelas ruas da cidade. A economia do país prospera graças ao turismo, serviços bancários e imóveis, tornando-o um dos lugares mais ricos do planeta em termos de renda per capita. Os moradores desfrutam de uma vida glamurosa, mas Mônaco também é um centro onde cultura e luxo se encontram, atraindo quase 15 milhões de turistas anualmente. O encanto de Mônaco não está apenas em sua grandiosidade, mas também na comunidade unida que prospera entre o brilho e o glamour. Como tanta riqueza pode caber em um país tão pequeno?